Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Além da Nuvem. Hoje, que dia é hoje? 26? Isso, 26 de junho de 2025, 17 horas em ponto, quando começamos essa live. Pessoal, obrigado a todos que estão conosco, né? Deixe seu like, por gentileza, se você está chegando agora, se você está vendo depois, né? Não ao vivo, no caso. Hoje nós estamos com o Marco Josif Vital, que vocês já conhecem, né? Quem acompanha o canal sempre já viu as outras lives que nós fizemos. Marcos, seja muito bem-vindo. Como é que você está aí? Obrigado. Como estão as coisas aí em Jerusalém? Graças a Deus. Acabou a guerra, finalmente. A gente vai ter que ficar indo pro bunker cada 5 minutos, 10 minutos, à noite, toda noite. Voltamos a trabalhar normalmente, todo dia, graças a Deus. Já 2 dias já. Mas foi difícil, porque aqui não tem trégua, né? Acabou a guerra, volta o trabalho. Ninguém deixou um dia de férias pra gente. Mas, graças a Deus que a gente tá tranquilo agora. Não tem muito míssil por aqui. Que bom, que bom. Vamos torcer para que as coisas vão se ajeitando, né? Apesar que a gente sabe que... Tem que torcer para a paz verdadeira aparecer, não a falsa paz, né? Exatamente, exatamente. Bom, pessoal, o Marco, ele entrou para o Instituto, né? Instituto São Brandão, como professor também, né? Veio somar forças conosco nesse projeto. Ele tem um material que é sobre cosmologia, que ele vai colocar dentro do Format, e hoje, basicamente, vai ser uma introdução a essa participação dele no Format, né? Então, hoje ele vai falar sobre cosmologia, baseado em visões ancestrais, visões antigas, né, relacionadas ao éter, ou o Akasha. Ele tem um trabalho que ele está desenvolvendo, que eu não sei se já está pronto esse trabalho, Marco. Tá quase pronto. Tá quase pronto, né? Então, depois eu coloco a capa grande aqui enquanto você estiver falando, que eu vou mexendo. Tá? Ele faz parte do Format, né? Quem quiser conhecer, deixa eu deixar o QR Code aqui na tela um pouquinho, tá? É só você colocar o QR Code ali onde tem o QR Code, na sua câmera, né, no caso, ele já vai te mandar para o site ali, ou tá na descrição também o link do Format, né? Cosmologia além do materialismo. Então a gente já tem um trabalho desenvolvido lá e agora o Marco entra junto para somar nesse trabalho. Além disso, ele também vai trazer cursos relacionados para o Instituto São Brandão, cursos relacionados à língua antiga, línguas antigas, né? Especialmente o hebraico, o aramaico e outras línguas, talvez o grego, né? Possivelmente. Então, o grego antigo. Então, possivelmente também entre, né? A gente está vendo, está viabilizando essas questões, tá? Hoje a gente está fazendo mais cedo porque lá já são 11 da noite, então não teria como fazer no horário normal, né? Porque devido à diferença de fuso horário, que são 6 horas em relação ao horário de Brasília, tá? Por isso nós começamos às 5 horas da tarde aqui. Enquanto o pessoal foi chegando, eu já fiz essa introdução. Pessoal, por gentileza, deixem seu like, que é muito importante, tá? E eu passo a palavra pro Marco. Obrigado, Márcio. Obrigado pela oportunidade, desde a oportunidade de falar aqui nas lives, até a oportunidade de poder falar no canal Além da Nuvem, falar trazer aulas de informática. Obrigado por todas essas oportunidades. Se Deus quiser, quando chegar o livro também, que eu passo para vocês, provavelmente ele vai ser feito no Brasil, está sendo feito no Brasil. Então o Brasil vai ser o primeiro lugar a recebê-lo, né? Então eu já mando para vocês. Aí quem quiser comprar o livro, quem quiser talvez colocar na livraria do Instituto Vicente, do Instituto São Brandão, também poderia ser. Quem quiser olhar, vai ter lá muitas fontes antigas, muitas coisas que ninguém sabe, vamos falar assim, que o sistema esconde. Hoje gostaria de falar só uma introdução para o que vai ser falado nas aulas do formato. A introdução existe o Akasha, existe o éter. O éter é descrito por Aristóteles em seu livro Acima dos Céus. Lá ele descreve, essa é a linguagem dele, eu escrevi aqui a linguagem dele em português. Não existem apenas os 4 elementos, 4 corpos, mas também um quinto, diferente deles por natureza, não só por natureza, também por toda a sua
como ele é feito, certo? E deles pertence os corpos celestes, certo? Isso é traduzido do grego antigo, que o livro é escrito em grego, mas isso aqui é tradução para português. Né? Ou seja, tem os corpos celestes, estrelas, planetas, que o próprio éter é feito de uma matéria que o Aristóteles chama ela de éter, né? Porque eu falei o próprio éter, com isso eu vou chegar no final da live explicando as diferenças entre o Akasha e o éter. Essa é a linguagem do Aristóteles. Para quem não sabe, hoje eu vou falar sobre uma nova guerra. A nova guerra entre Israel e Iraque, como eu falei na vez passada, mas politicamente. Hoje eu vou falar para aquela guerra, também não guerra cibernética, mas guerra intelectual. Nos colocaram nos últimos 100 anos, 50 anos, 80 anos, 90 anos, mais ou menos isso, até mais ou menos, não dá para saber exatamente quando foi que colocaram essas ideias nas cabeças de todos. Nos colocaram dentro de uma matrix, como o Márcio sempre fala, dentro de uma bolha, que sempre nós falamos sobre essa mesma bolha. Sempre essa bolha está correndo atrás de nós e nós correndo atrás dela. Tem até uma passagem no Talmud que parece exatamente o que é essa bolha. No Talmud é escrito que quando você foge do respeito, né? As pessoas querem com muito respeito dos outros, eles têm aquele orgulho, eles querem que os outros vão respeitá-los. Eles querem que quando ele chega, todo mundo vai levantar para ele e falar, em árabe fala salamu alaikum, tem que falar para ele salamu alaikum, tem que falar para ele bem-vindo, meu querido senhor, né? Mas isso aqui do Talmud diz, quem corre atrás desse orgulho, esse orgulho vai fugir dele. Agora, quem não corre atrás desse orgulho, esse orgulho persegue ele. Agora eu vou falar isso para o contrário, né? Quem corre atrás do sistema, o sistema foge dele. Porque nunca consegue nada que ele quer através do sistema. Ele tenta achar as respostas para as perguntas dele e nunca vai achar. Quem foge do sistema, o sistema vai atrás dele. Eles querem colocar nele mais perguntas para ele nunca conseguir chegar e trazer ideias novas. O objetivo, da verdade, dessas lives, de eu estar falando dessa live, é exatamente este. Para entender essa guerra psicológica e conseguir vencer ela, para que não só a nossa geração, mas também as próximas gerações, em todos os povos, em todos os tipos de seres humanos, seja colocado a educação verdadeira, como era antigamente, a educação certa, que nós passamos não somente para nós colocarmos isso dentro de nós, também passarmos adiante. Voltando para o nosso assunto da live. Assim disse Aristóteles, os corpos celestes não são feitos com 4 elementos que existem na Terra. O Aristóteles divide o mundo em 2 partes. O mundo material, ele escreve isso como o mundo embaixo da Lua, o mundo superior, metafísico, né? Metafísico é em grego, meta significa acima, física significa física, metafísica significa acima da física. O mundo superior, ele chama isso lá nos livros dele, acima dos céus, o mundo acima da Lua. Ele divide, ou seja, abaixo da Lua é uma coisa, a partir da Lua para cima é outra coisa. Ele chama isso simplesmente de mundos espirituais. Aliás, Platão disse que o paraíso onde é? Nas estrelas. No formato eu vou falar sobre isso mais. É interessante que tem um filme, eu assisti esse filme quando era pequeno, quando eu estava preparando a aula dessa live, eu cheguei a lembrar do filme que eu vi quando era criança. O filme chama, provavelmente todo mundo deve conhecer esse filme, O Rei Leão. Né? Tem o Simba, tem o pai dele que morreu, que o tio matou, etc. Lá tem uma passagem que o pai fala para o filho, que o pai dele contou para ele que os grandes reis, eles vão para as estrelas, que lá por ali eles olham para os terráqueos e protegem eles. Isso não é mentira. O Platão escreveu isso no livro dele, Timeus. Timeus, em grego, significa retidão. A Platão escreveu um livro sobre astronomia, Timeus. Esse livro foi muito estudado na Idade Média, tanto por cristãos, tanto por muçulmanos, tanto por judeus. Tem um sábio judeu que escreveu no livro dele, eu estou agora escrevendo um comentário sobre o Timeus, por isso eu não consigo responder as suas perguntas. Perguntavam, traziam cartas para eles perguntar, ele falou, não consigo responder as perguntas, porque estou no meio de um comentário meu sobre a sabedoria do Timeus.
que é uma sabedoria incrível, certo? É lá que ele fala também sobre a Atlântida, como o Márcio colocou aqui, exatamente. O Márcio ele sabe o que ele coloca. Então, é exatamente isso que Aristóteles escreve. Os globos celestes, os estrelas celestes, o mundo celeste acima da Lua, é feito de um quinto elemento que não tem nada a ver com os quatro, chamados ar, fogo, ar, terra e fogo, ar, vento, terra. Existe um quinto elemento chamado éter. Em grego, éter significa aquilo que não é nem muito espiritual, nem muito material. É uma coisa intermediária entre os dois. Eles são feitos, corpos celestes, são feitos desse éter. Acontece que o professor de Aristóteles era Aflatão. Também no livro Timeus, Aflatão escreve isso de uma forma diferente, mas no final fica a mesma coisa. Aflatão diz que existe os demiurgos. Demiurgos em grego significa as energias criadoras, ou pelos povos antigos eram chamados de deuses, né? Esses deuses, na verdade, para quem olha com o cérebro reto, com a retidão do cérebro para os textos antigos, ele vai entender que esses não são deuses. Eles são chamados deuses. Mas não significa que eles são deuses, eles são simplesmente forças. Os povos antigos, eles passaram de trabalhar para Deus Criador, aquele Deus que está escrito na Bíblia, que se revelou para Abraão, etc. Esse Deus, eles pararam de trabalhar para ele. Eles começaram a trabalhar para as forças que ele criou. Esse foi o erro das civilizações antigas. Por isso eles sumiram e não existem mais. Onde estão os gregos antigos? Onde estão os hititas? Onde estão os assírios? Onde estão todos eles? Não sabemos. Então, tudo por quê? Eles pararam de trabalhar para Deus superior, né? Trabalharam para essas forças que elas existem, chamadas por Aflatão em Timeus, demiurgos. E o interessante é que Aflatão chama essas forças, demiurgos, ou o que é criado delas, chamado de... ele chama eles de nous. Nous em grego significa cérebros. Ele chama essas forças de formas geométricas. Se você olhar bem com um telescópio ou com uma câmera bem boa de um telefone, que dá para ver com muito bom zoom, tem câmeras hoje, principalmente câmera infravermelho. Se você olhar para as estrelas, você vai ver que elas parece que está dentro da água, elas fazem um certo brilho em muitas cores. É só olhar para uma estrela, talvez tenha uma foto disso também. As estrelas vistas com um telescópio da sua casa, ou com uma câmera da sua casa, que ela tem zoom muito forte. Eu vou localizar aqui, já coloco. Eu falei que eu vou localizar essa imagem aqui, já coloco na tela. Perfeito. Então, essa é a verdadeira imagem de uma estrela, não aquela imagem maluca da NASA, né? Aqueles desenhos animados. Alguém falou para mim, mas as estrelas são aquilo que aquelas são de terra, né? São de rocha, são de não sei o quê. Elas têm os mesmos elementos que tem na Terra. Aí eu falei, de onde se sabe? Tem fotos? Aí eu falei, escuta, o Homem-Aranha vive em Nova York. Ele guerreou lá com o monstro de areia, não é? Mas falou, não, é mentira, é desenho. Falei, mas tem foto dele lá? Eu vejo no vídeo, ele tem foto. Falei, você pode fazer PowerPoint, não é foto. Certo? Então, voltando, Aflatão, ele escreveu em seu livro Timeus, temos demiurgos. Demiurgos são as forças criadoras. Elas criaram nous, os cérebros. Que os cérebros, na verdade, são as estrelas, né? Eles chamam as estrelas de cérebros. Os demiurgos são como anjos, né? Forças, energias, akasha, em indiano. Ou éter também. E essas forças são formas geométricas. Olha o vídeo da estrela aqui, o Márcio colocou. Isso aqui é uma estrela de verdade, pessoal. Isso, se você pegar o seu telescópio na sua casa, você vai ver isso aqui é uma estrela brilhando, fazendo isso aqui. Parece água misturada com... Na verdade, no Talmud está escrito que as estrelas são água misturada com fogo. Mas nos nossos livros, Maimônides escreve no livro dele, Guia dos Perplexos, que, na verdade, essa água não é a água como nós conhecemos, água de baixo. Essa água é uma água espiritual, chamada pelos gregos éter, certo? Ou seja, não é água, exatamente tem água. Essa seria uma
um tipo de umidade, um tipo de matéria chamada éter. Ou nu, como Platão escreveu, isso são formas geométricas. O que quer dizer formas geométricas? Que nós não conseguimos ver isso com os olhos nu, porque nosso olho não consegue enxergar o éter. Isso é acima do que nós podemos enxergar. Isso são formas geométricas que, na verdade, pode ser que essas formas geométricas são para nós entendermos. Quer dizer, tipos de energias, né? Forma geométrica significa tipo de energia. Como que tinha um dos filósofos gregos, acho que era Arquímedes, que falou que o mundo inteiro é feito de formas geométricas, que quer dizer tudo é feito de números. A gente não vê números no céu, a gente não vê que a estrela é o número 1, a estrela é o número 2. Mas isso quer dizer para nós entendermos os tipos de energias que existem. Isso se entende a partir de quem entende matemática, consegue entender que tudo isso é feito a partir de formas geométricas. Assim descreve a Platão, professor de Aristóteles. Nisso não me parece que eles tenham nenhuma discussão. Mesmo que tiveram alguns contemporâneos, olha a nossa estrela aí. Isso é uma estrela. Isso é uma estrela vista de um telescópio. Assim, Newton e também Kepler, que também todos aqueles que nós aprendemos na escola, assim eles viam as estrelas. Não viam como a gente vê nas fotos da NASA. Olha o brilho, olha as cores. Isso aqui você acha que é uma matéria dos 4 elementos da Terra, com uma vibração, com uma forma geométrica. Olha as formas geométricas aí. Olha as vibrações. Isso é chamado Akasha. Éter, Akasha. Nós vamos ver o que significa os dois juntos, Akasha e Éter, no final da live. Isso a Platão escreveu. Isso Aristóteles escreveu. Isso é verdadeira ciência. Para continuar, agora tem algumas diferenças entre o Aristóteles e a Platão. Alguns contemporâneos filósofos de 300 anos atrás, né, onde ainda se falava desses assuntos, descreveram que a Platão sustentava que os corpos celestes são feitos de 4 elementos. Não 4 elementos da Terra, igualzinho da Terra. Eles são feitos de 4 elementos diferentes. Em árabe se fala el-hayya el-sah, né? O espaço sah significa mais espiritual, por exemplo, traduzindo literalmente. É tudo os 4 elementos mais espirituais. Como é descrito no Vimanika Shastra, um livro indiano antigo, ele diz que lá em cima não tem fogo igual o fogo daqui de baixo. Lá tem um fogo invisível, pode ser chamado de eletricidade, ou campo magnético, certo? Tudo tem seu campo magnético. Então, isso que a Platão escreveu. Diferente de Aristóteles, que ele escreveu que é feito de um 5º elemento, a Platão disse que é 4 elementos, só que mais espirituais. Ou seja, o mundo é dividido inteiro de 4 elementos. Por isso, a Platão descreveu que o mundo não pode somente ele existir, pode ser que existem muitos mundos além, né? Como nós temos os mundos além da Antártica, etc. Tudo isso pode existir a partir da opinião de Platão. Mas, pela opinião de Aristóteles, isso é impossível de acontecer. Porque ele é contra mundos paralelos, etc. Por quê? Porque ele diz os 4 elementos terrestres, eles só existem na Terra. O céu é feito de um elemento só, chamado éter. Essa é uma discussão entre Platão. No decorrer da história, tivemos também cientistas e filósofos, aqueles mais que tinham aquele cérebro com a cabeça reta, certo? Aquele que não olha muito para os lados, certo? Principalmente na filosofia árabe. Os árabes, tem muitos deles que não olham muito para o lado. Né? Tem 2 partes da filosofia árabe, não vamos entrar nisso agora. Né? Tem uns que foram atrás do Aristóteles. Outros foram atrás de Platão. Tem aqui alguns nomes que eu escrevi. Aristóteles, Maimônides, né? Era um médico do Saladino, né? Em árabe se chama o nome dele do Egito, o rei do Egito, chamava Saladino em português. Em árabe se fala Salahadin, né? Esse era o médico dele, ele era rabino, era médico, era astrônomo, etc. Ele ia atrás do Aristóteles, como aluno de Aristóteles, nessa parte filosófica. Ibn Rashid, filósofo árabe, também médico. O Rambam, o Maimônides,
Estudou com ele tratados de medicina e de astronomia, muitas coisas. Não com ele, desculpa, não com ele, com o filho dele. Ibn Sina, outro médico árabe. El-Farabi, nós falamos sobre ele outras vezes. Também ele era aristotélico. João de Pedro Gasparo, João de... Não tô vendo direito o que escrevi, não lembro. João é mais um filósofo cristão. Pedro Gasparo. São Tomás de Aquino também era aristotélico. Agora, eu trouxe isso aqui, não é todo, certo? Eu trouxe uma lista só para... Talvez alguém de vocês conhece os nomes, então trouxe uma lista pequena. Podia trazer uma lista bem maior. Aflatão, Marcelo Piscino, certo? Marandola, Plutino, Damácio, Profírio, certo? Dentre outros, todos eles eram aplautianos, né? Ou neoplatônicos, certo? Os neoplatônicos era um movimento que surgiu na Europa, principalmente, um pouco antes da Renascença, né? Um pouco antes daqueles movimentos de Shabbatai Tzvi, ou movimentos sionistas, etc. Um pouco antes existiu essas pessoas. Marcelo de Ficino era um padre, certo? Era um padre de uma igreja e ele era um grande neoplatônico, né? Tanto que eu recebi o livro agora, um livro em hebraico de física antiga, né? Astrofísica antiga. Lá ele traz Marcelo de 300 anos atrás. Lá ele traz Marcelo de Pitino muitas vezes. Lá ele traz o que ele falou, ele discute com ele algumas coisas, ele fala como ele. Ele é uma figura muito famosa na antiguidade contemporânea. Na época que ainda se falava sobre esses assuntos. Antes do sistema proibir. Agora vamos entrar na nossa física moderna. Vamos trazer uma pequena... No formato eu vou falar mais sobre isso, bem mais sobre isso, com os cálculos, etc. Mas aqui eu vou dar uma pequena introdução. Vamos entrar na nossa física moderna, ver o que Einstein, Newton e Maxwell, esses três, falaram sobre o éter. Será que ele existe ou não existe? Qual é o problema de Einstein? Que ele discutiu com Newton e foi defender Maxwell. O que Newton não entendeu, e Einstein entendeu. Qual é a explicação? Isso é difícil de saber, só quem estudou na faculdade de física sabe. Eu tenho um primo que passou para mim muito, ele estudou física, etc. Ele passou para mim muitas... Não hoje, faz tempo. Passou para mim muitos conteúdos sobre o assunto. Isso, a contração do espaço-tempo, certo? Quanto maior a gravidade, mais ele contrai, mais ele bate no espaço-tempo, que faz ele ficar para baixo. Isso é a força da gravidade, a força do tempo. Por isso, em um planeta você pode ter 85 anos, e a mesma pessoa, e o irmão gêmeo dele aqui no planeta Terra pode ter muito menos, muito mais do que a idade dele, certo? Porque o tempo lá passa por causa da gravidade, passa mais devagar, aqui passa mais rápido. Vamos ver o que eles falaram. Albert Einstein, teoria da relatividade restrita. Certo? Em 1905 ele escreveu essa teoria da relatividade restrita. Lá ele escreveu contra o éter. Né? Ele disse que o éter não tem lugar na física. Porque às vezes a física ela se dá muito bem essa linguagem dele. Ele também fala aqui contra Maxwell. Né? Ele fala que a eletrodinâmica de Maxwell não dá para entender direito por causa do etc. Ele traz umas coisas de radiação, etc. Dos eletromagnetismos. Não é o nosso assunto agora. Eu escrevi aqui, mas... Pode falar, tá, Marco? Eu vou rapidinho aqui. Pode continuar, tá? É questão de um minuto, eu já retorno aqui na imagem. Ah, perfeito. Eu preciso verificar uma questão aqui. Perfeito. Então, Albert Einstein escreveu lá contra Maxwell, contra o eletromagnetismo dele. Ele fala que, na verdade, em resumo, ele fala que o ímã e os dois ímãs, eles não fazem um fio de eletricidade e um ímã. O ímã não faz um campo magnético para o fio de eletricidade e aí o fio de eletricidade solta a eletricidade. Os dois juntos formam um corpo magnético. Isso que Einstein diz contra Maxwell, etc. Não é nosso assunto agora, no formato eu vou falar sobre isso. Agora, aqui ele diz, na verdade, a física moderna, a leis da física não precisam de um éter.
Porque o espaço vazio dá para entender muito bem. Com o espaço vazio, dá para entender muito bem o espaço. Dá para entender a gravidade, dá para entender o eletromagnetismo de Maxwell, dá para entender tudo isso. Então, literalmente, Einstein negou o que todos os estudiosos do mundo inteiro falaram que existe. Ele negou o éter completamente. O problema é que em uma palestra que ele deu em 1920, muitos anos depois, ele voltou a acreditar no éter. Ele falou lá, aqui tem tudo escrito, certo? No formato de falar muito sobre isso, como já falei. Ele diz lá que o éter é impossível não existir o éter, ou aitir, né, em grego. É impossível não existir o éter na física moderna, porque nada poderia se mexer, nada poderia andar sem ter um éter. Mas ele não é aquele éter espiritual como da filosofia da Idade Média, assim diz o Einstein. Mas sim um éter mecânico, aquele éter que é somente o que passa a luz, o que faz a gravidade no espaço, faz o espaço-tempo existir. É uma matéria que não é matéria, uma matéria mais espiritual. Ou como Platão disse, os nus, certo? O Einstein só está reescrevendo o que já estava escrito. Mas não vamos entrar nisso agora. Maxwell, Newton, ele descreveu que o mundo se sustenta por forças gravitacionais. Como que nenhuma estrela, só lembrando que Newton não acreditava que as estrelas são materiais, certo? Newton acreditava, eu tenho muito no formato, eu vou falar também sobre isso, qual era a ideia de Newton sobre a cosmologia. Newton sim acreditava que tudo era espiritual, era feito de éter, etc. Então ele diz assim, como que o mundo não é destruído? Como que tudo continua sempre no mesmo lugar? A gente olha para cima, as estrelas estão no mesmo lugar. Tudo está sempre andando corretamente. O que faz isso acontecer? Diz Newton, forças gravitacionais. A força gravitacional sempre puxa as coisas para baixo. Sempre faz aquela força entre duas estrelas, dois planetas, que eles não se colidem, sempre estão olhando um para o outro, girando ao mesmo tempo. Maxwell foi contra o que Newton escreveu. Por quê? Não por causa disso. Newton escreveu que a luz ela tem uma velocidade. Como parece do Einstein um pouquinho. Como que a gente... Vou explicar exatamente. A luz tem uma velocidade. Quanto mais rápido você anda, um avião, quanto mais rápido ele anda, a velocidade, a luz também muda a sua velocidade. Ou seja, a luz não é uma velocidade absoluta. Desculpa, a luz, exatamente, não é uma velocidade absoluta, mas sim relativa. Disse o Maxwell, exatamente isso. Esse é um exemplo. Os três olham pela janela. Lá uma estrela pisca. A luz que chega até eles percorreu anos-luz, obedecendo às equações de Maxwell. Movendo-se na geometria de Einstein, sendo sentida como força por Newton. Ou seja, ele falou que é tudo força gravitacional. Maxwell disse força magnética. Não é força gravitacional, é magnética, magnitude. Não é... Eles estão percorrendo anos-luz. Ou seja, a luz é uma coisa absoluta para Maxwell. O que muda é o campo magnético. Os campos magnéticos fazem as gravidades mudar e o mundo se conectar e viver como ele existe. Diferente de Newton, disse a gravidade. E a luz não é, dependendo da gravidade, muda a velocidade dela. Maxwell discute com ele e fala, não, a luz sempre tem a mesma velocidade. Mas o que muda é o nosso campo magnético. O campo magnético muda. A luz nunca muda. Einstein disse também contra os dois, né? Disse, na verdade, ele falou que Maxwell tem razão. Ele falou, na verdade, então vamos inventar uma nova teoria. Vamos inventar o espaço-tempo. Não existe mais campo magnético, não existe mais gravidade, existe espaço-tempo. O espaço-tempo é aquele que faz tudo acontecer. Ou seja, a luz ainda pode ser absoluta. Mas o espaço-tempo faz ela mudar. Então, ele ajudou um pouco o Maxwell. Ele falou, Maxwell, não entendi sua conta, mas eu vou tentar te ajudar. E ele discute com o Newton. Por isso isso aqui, eu fiz isso aqui uma historinha pequenininha, né? Como para criança. Como a estrela pisca. A luz que chega até eles percorreu anos-luz, obedecendo as equações de Maxwell. Movendo-se na geometria de Einstein, que é espaço-tempo, geometria.
sendo sentida como força gravitacional por Newton. Essa, na verdade, é a discussão entre os três. Quando eu li sobre isso, primeira vez, eu não consegui entender a diferença dos três. Os três estão falando a mesma coisa, em uma linguagem diferente. Não dá para entender o que os três estão discutindo. Um fala que é gravidade, outro fala que é campo magnético. É tudo a mesma coisa. Vamos explicar por que é a mesma coisa. O mais interessante ainda é que uma pessoa pode escrever em 1905 que o éter não existe, e não precisa dele na física. Não é que ele disse que não existe. Se ele falar assim, eu acho que não existe, tudo bem. Ele fala, a física não precisa do éter. Agora, no 1920, ele volta a falar numa palestra grande que ele deu, em Leiden, acho. Ele falou uma palestra, ele disse lá que o éter, sim, é o básico. Se não tem o éter, não tem física. Qual é o problema aqui? O que aconteceu? Nós vamos entender agora o que, na verdade, está escrito sobre os três, sobre a opinião dos três, sobre campos magnéticos, sobre gravidade e sobre espaço-tempo nos livros antigos. Onde está escrito sobre isso nos livros antigos? Como dá para entender isso exatamente? As minhas fontes serão livro Vaimanika Shastra, indiano, capítulo 1, capítulo 7, capítulo 20 e capítulo 22. Esses são as minhas fontes dali. Rig Veda, certo? Strava Veda, Samaran, tá um pouco difícil falar os nomes, Samarangonya, Sudradhara, Surya Siddhanta, entre outros livros que eu trouxe aqui. Esses são todos os livros que eu vou trazer como fonte para o que eu vou falar agora. Para quem não sabe, Surya Siddhanta é um livro de astronomia antiga, muitos anos atrás foi escrito por... Se vocês vão ler esses livros, ele fala sobre espaço-tempo, o livro inteiro, mais ou menos. É como Einstein no passado. Pode ser que ele era a reencarnação. O Einstein é a reencarnação desse homem. Newton, vamos encontrar Newton dentro dos livros indianos, do conceito do Akasha. Vaimanika Shastra, capítulo 1. Os Vimanas movem-se por ação de forças aplicadas a base dos 5 tipos de ventos e o calor solar contraídos por calor magnéticos sutis. Vento seria o quê? Direção. Seria impulso. Certo? Os ventos impulsionam. Calor significa energia. Magnetismo, o que significa? Breque e aceleração. Magnetismo, 2 ímãs se chocando ou se separando, faz o breque e aceleração. Ou seja, já disse sobre as forças gravitacionais, forças newtonianas. Impulso, ventos, impulso. Calor, energia. Cubos magnéticos, força direcional, breque e aceleração. Ou seja, tudo está entendido. Rig Veda, também lá está escrito, capítulo 10, versículo 49. Indra manda os corpos, empurra os corpos pelo céu com velocidade, cada qual com sua própria força. Ou seja, cada um das estrelas tem sua própria força, nada a ver uma com a outra. E tem mais uma passagem lá no Vaimanika Shastra que é interessante, eu não escrevi aqui, mas agora lembrei. Relata que os vimanos podem cair. Tivemos um acontecimento faz umas 2 semanas atrás. No final, esse acontecimento não ficou nada famoso por causa da guerra do Iraque com Israel. Mas tivemos um acontecimento muito interessante. Um avião na Índia caiu. Ele só levantou e já caiu. Eu não sei por que aconteceu isso, mas pode ser muitos motivos, né? Pode ser falhas, etc. E até tem um vídeo, etc. Mas no Vaimanika Shastra fala um dos motivos que um avião cai. Um Vimana, né? Um Vimana cai. O Vimana cai também por ele ter um problema com as estrelas. Às vezes tem 2 estrelas que se chocam, que se aproximam muito demais, eles se aproximam demais lá no espaço sideral. Isso faz uma força akáshica muito forte, que quando ela aparece no céu, as forças akásticas são bem mais fortes lá em cima do que aqui no chão, certo? Quando ela chega lá no céu, ela acaba derrubando o avião, de tão forte que ela é. Acontece isso. É um dos milhões de motivos para um avião cair. Certo? Essa foto que o Márcio colocou agora, faz um tempo, faz meio minuto, era a foto qual é o nome dele? Do autor do Vaimanika Shastra. Fugiu o nome dele agora. Maharishi Bharadwaja.
Maharishi em sânscrito significa o chefe, Rishi. Em É isso hebraico mesmo. seria Rosh. Em árabe seria Ras. Em indiano fica Rishi, né? Rishi, a cabeça, Maharishi, a cabeça, Bharadwaja, que é o nome dele, Bharadwaja. Ele que escreveu, ele era um filósofo, astrônomo, médico, ele que é o autor da Ayurveda, né? Ayurveda significa medicina indiana, Ayurveda, medicina dos Vedas, né? Dos indianos, ou dos sábios indianos. E também autor ele estudou muito se pegar a bibliografia dele, não na Wikipedia, a Wikipedia fala um monte de coisa besteira sobre ele, que não querem revelar. Mas se pegarem a bibliografia dele, eu tenho comigo a bibliografia dele, ele estudou muito a mecânica, né? Por isso que ele escreve o Vaimanika Shastra, dentre outros livros, certo? Ele escreve alguns outros livros védicos, que lá ele também fala sobre Vimanas. Tem alguns caras que falam besteira do Vaimanika Shastra, eu trouxe para eles outros livros védicos, que também de autoria do Maharishi Bharadwaja. Falei, isso aqui também é Vaimanika Shastra. Você quer falar, tudo que eles encontram, eles querem falar contra. Então também, no livro Rig Veda, como nós falamos, cada um das estrelas tem sua velocidade, certo? Cada uma das estrelas tem sua velocidade, seu peso, sua força. Ou seja, temos aqui a força da gravidade de Newton. O tempo se alonga. Teoria da relatividade védica. Não teoria da relatividade normal, que é de Einstein, teoria da relatividade védica. Nos textos antigos também encontramos as teorias da relatividade de Einstein. Em Bhagavad Purana está escrito: um dia de Brahma significaria uma energia lá no céu, certo? Uma energia, uma das energias que tem, é o que eles chamavam de divindades ou anjos. Uma das energias que tem, para ele, ou seja, para quem está no lugar dele, onde está essa energia, para quem está, um dia de Brahma equivale a 4,32 milhões de anos terrestres. Ou seja, teoria da relatividade. Se você viaja para um planeta distante, tudo vai poder mudar a sua idade, seu modo vivente. Você pode voltar para a Terra, já vai ter passado milhões de anos. Mahabharata, né? Tem gente que fala errado. Não é Mahabharata, certo? A grande Índia, em sânscrito. Vanaparva. Lá ele diz, para quem está no caminho celeste, quer dizer, para quem viaja no céu, um momento lá é como é um dia na Terra. Em linguagem moderna, dilatação do tempo, como Einstein escreveu. Para quem está no caminho dos céus, pode passar um dia para ele e anos aqui na Terra. Dilatação do tempo. Também está escrito em Vaimanika Shastra, capítulo 4, 1000 yojanas por muhurta, etc. É a velocidade que faz a pessoa sair para outro plano. Ou seja, essa velocidade, 1000 yojanas, vamos explicar exatamente o que é isso, e por muhurta, faz a pessoa, etc. Ele continua lá uns textos, né? Continua falando sobre o assunto. Eu pulei, senão vai ter que explicar muita coisa. É a velocidade que faz a pessoa sair para outro plano. Quer dizer, ele pode pular, comprimir o espaço-tempo, né? Como fala Einstein. Você chega na velocidade da luz, que na verdade não é a velocidade da luz, certo? Você comprime o espaço-tempo e consegue passar. De outra maneira, é impossível subir acima do firmamento, certo? Existe aquele firmamento, aquele vidro, que parece vidro, aquele vidro akáshico, vidro etérico, que existe lá no firmamento, né? Tem uns terraplanistas, que a maioria dos terraplanistas, eu mesmo acredito muito na teoria muita coisa eu gosto da teoria da Terra plana, mas muitos terraplanistas dizem que é impossível subir acima do firmamento, certo? Eles dizem assim, porque é um vidro e está escrito na Bíblia, faça-se o firmamento, etc. Mas esse firmamento não sempre é um vidro verdadeiro, né? Está escrito no Talmud que é vidro, mas não é exatamente vidro, como está escrito que o céu é que as estrelas são feitas de fogo. E não é aquele fogo igual da Terra, é um fogo invisível, é eletricidade, campo magnético. Ou seja, esse firmamento pode ser feito de
fogo etérico, vidro etérico. Tem algum jeito de passar? Nós vemos também que Abraão passou. Onde nós vemos? No Talmud está escrito que Abraão era antes de ele conhecer Deus, né, antes da história da Bíblia, tudo, que ele era um grande astrólogos. Astrólogos, em grego, significa não astrologia como a de hoje, que a gente acha que é astrologia. Tem muita besteira na astrologia de hoje, certo? Muita coisa que não está escrito em lugar nenhum. Astro significa astros, né? Estrelas. Logia em grego significa a lógica. A lógica quer dizer os caminhos dos astros, o movimento dos astros, entendendo o movimento deles. Astronomia e astrologia, naquela época, era a mesma coisa. Astronomia em grego não significa nada. O nome dos astros. Você começar a dar nome para cada astro? Qual é a lógica disso? Tem tantos astros, como que vai dar nome para milhões de estrelas? Naquela época chamava tudo isso astrologia. Ele era um grande astrólogo. Ele era um astrólogo, né, daquela época. Ele, uma vez, depois que ele reconheceu Deus, Deus pegou, ele falou para ele, olha as estrelas, como elas são grandes, também suas descendências vão ser muito grandes. Assim está escrito na Bíblia. Agora, tem explicações que dizem nos livros talmúdicos, tem explicação, que ele pegou Abraão, tirou ele do firmamento, levou ele acima das estrelas, e dali ele viu, conseguiu contar quantas estrelas tem. E daqui da Terra é impossível. Ou seja, é possível alguém com força divina, ou com, pode ser que tenha alguns outros jeitos, né, que o sábio sabe, de sair do firmamento. Comprovado biblicamente que é possível sair desculpa, que é possível sair do firmamento. Não do jeito que mostram para nós na mídia, etc. Aqueles foguetes parecem mísseis que explodem no final, né? Os foguetes do Elon Musk que quase todos explodem. Mas, de algum jeito, sim, pode ser muito possível existir. Vamos explicar o que é Yojanas e o que é Muhurta. Voltando ao texto do Vaimanika Shastra, capítulo 4. 1000 Yojanas por Muhurta. Yojana significa, na língua indiana antiga, 13 quilômetros, mais ou menos, tá? Entre 13 e 15 quilômetros, entre 8 a 15 quilômetros. Vamos falar 13, que não é nenhum nem outro. Vamos colocar na metade. Muhurta significa 48 minutos. Ou seja, 1000 Yojanas, 1000 vezes 13 quilômetros por 48 minutos, dá 13.000 quilômetros por 48 minutos. Por hora seria quanto? Fazer matemática, 16.250 km por hora. Essa 16.250 km por hora, diz Vaimanika Shastra, é a velocidade que você consegue, a partir dela, sair, comprimir o espaço-tempo. Ou seja, aqui está tudo entendido. Einstein está no Vaimanika Shastra. Newton está no Vaimanika Shastra. Não só no Vaimanika Shastra, outros livros também. E provavelmente tem mais que eu não conheço. Isso é só o que eu sei. Quem sou eu para saber tudo? Deve ter muito mais. Ou seja, de novo, 1 Yojana, 13 quilômetros. 1 Muhurta, 48 minutos. Faz 1000 Yojanas por 48 minutos, seria 13.000 quilômetros por 48 minutos. Se você fazer a conta para 1 hora, cada um pode pegar a calculadora, 16.250 quilômetros por hora, exatamente. Mais ou menos, né? Porque a gente não sabe se é 13 quilômetros exatamente, ou pode ser 15, pode ser 10. Falei 13, mais ou menos exatamente. Exatamente, esses são os desenhos dos Vimanas do Vaimanika Shastra. O Vaimanika Shastra, para quem não sabe, ele traz muitos tipos de tem Tripura, Vimana, não lembro exatamente os nomes, nomes difíceis. Cada tipo de Vimana que tem, com um círculo, outra forma de águia, outro etc. Muito interessante falar, também não escrevi sobre isso, mas agora também lembrei, com a foto, com o desenho. No Talmud está escrito que Alexandre o Grande, em grego o nome dele seria Alexandros Mokdon. Ele, assim diz o Talmud, vou traduzir do aramaico literalmente, eu não vou ler em aramaico, vou falar já em português, mas é traduzido literalmente do aramaico do Talmud. Alexandre o Grande, quando ele queria subir para o céu, ele subia com uma águia, até ele ver a terra plana, como uma panela, né? Panela com os montes atrás, né? Isso lembra, quem sabe do Format, né? Isso lembra o Plus Ultra, né? Para quem conhece. Para quem não conhece, vamos deixar para o Format. Né? Com uma panela com
Os continentes são como a carne dentro da panela. Tem continentes que ele consegue ver toda a terra de cima. Toda a parte terrestre, a parte água. Né? Ele falou que tem mais água do que terra no mundo. O que a gente acha que só foi descoberto faz alguns séculos atrás. É interessante essa águia. Não está escrito na Talmud o que é essa águia. Não está escrito em nenhum lugar. Mas nós temos um grande cientista árabe da Idade de Ouro Islâmica, chamado, isso também vou falar sobre eles no formato, sobre a ciência árabe, né? Todo mundo conhece a filosofia árabe, mas a ciência árabe ninguém fala de muito. Tinha um grande cientista árabe, El-Azali. El-Azali escreveu sobre máquinas. Tanto máquinas que podem voar, tanto ele falou sobre robôs, e ele mesmo construiu um robô que falava e fazia garçom, etc., como aqueles robôs de Efaístos, que o Aristóteles traz no livro da Política, para quem conhece. Não só El-Azali, tem outros. Por exemplo, tem um rabino da Idade Média também. Rabi, nós lemos muito sobre ele nos judeus, né? Rabi Salomão ibn Gabirol. Salomão ibn Gabirol. Ele fez uma mulher, ele fez uma mulher como golem, né? O golem. Ele fez uma mulher de argila que servia no restaurante, servia todo mundo como garçonete. Servia todo mundo café, servia água, ou seja, robótica antiga. Dentre outros, se Deus quiser, no formato, nós vamos falar sobre todos esses cientistas árabes, etc., todos, o que a verdadeira Idade Média era. A filosofia árabe, ciência árabe verdadeira. Voltando aqui, até agora falamos de Newton e Einstein. Agora vamos falar sobre Maxwell nos antigos. A teoria de Maxwell antiga. Vaimanika Shastra. A luz que circula no Akasha Tattva, gera o fogo invisível, que ao tocar o vidro vibra com energia elétrica e pode ser usado como propulsão e comunicação. O que está escrito aqui? Não entendi nada. Vamos explicar. Fogo invisível seria campo magnético, seria radiação. Vibração do vidro seria oscilação. Coloque eletricidade no vidro, ele vai vibrar. Oscilação, como a estrela está oscilando aqui. A estrela que o Márcio acabou de colocar está oscilando, está vibrando. Eu não sei, quando eu descobri tudo isso, eu quase caí da cadeira. Eu não sei se todos os ouvintes também devem estar caindo da cadeira hoje. Pode ser que tem gente que já está acostumado. Quem está no Além da Nuvem já conhece. Mas quem é novo, provavelmente deve estar caindo da cadeira. Desculpa. Então, o que é fogo invisível? Radiação. O que seria a vibração do vidro? Oscilação. Ou seja, temos aqui ações magnéticas, magnetismo de Maxwell. Mas, Atrava Veda, o livro Atrava Veda, um outro livro védico. A eletricidade a eletricidade corre como um cavalo. Cavalo, quer dizer, aqueles cavalos dos Vedas, né? Aqueles cavalos celestiais de fogo, correm na mesma velocidade desses cavalos, certo? A eletricidade corre como um cavalo. Ele traz aqui cavalo de... Eu não escrevi tudo, né, etc. Tem muito... Ele explica aqui que cavalos são esses. Seria aqueles cavalos celestes. A eletricidade corre como um cavalo celeste, com rapidez e são invisíveis. Ou seja, a eletricidade é invisível, ela corre muito rápido, como aqueles cavalos invisíveis. Ou seja, nós vemos aqui que a luz, a eletricidade é absoluta. O que não é absoluto é o espaço-tempo. Foi exatamente o que Einstein escreveu. Ou seja, a discussão entre Newton, Maxwell e Einstein estão descritas exatamente a gravidade, o magnetismo e o espaço-tempo descritos todos juntos, sem nenhuma separação, no Vaimanika Shastra, Rig Veda, dentre outros livros indianos, gregos, etc. Saramangana Sudradhara, capítulo 31, capítulo 31, versículo 105 a 108. Construa o corpo
etc., a rotação deles possui fogo interno. Quer dizer, ele fala aqui com ímãs, né? Construa o corpo com ímãs, a rotação deles, etc. Ele continua escrevendo, não trouxe a linguagem inteira, senão vai ter aqui umas 10 linhas. Construa o corpo, quer dizer, o corpo daquele do motor, certo? Do motor, para poder fazer um vimana voar. Construa o corpo com ímãs, etc. A rotação dos ímãs possui, quer dizer, faz possuir o fogo invisível. Aqui ele não explica o que é fogo invisível, mas no Vimanika Shastra é explicado o que é fogo invisível. Certo? Nós explicamos que é radiação. E na linguagem moderna, nossa linguagem seria radiação. Isto é campo magnético. Ou seja, daqui nós entendemos e aprendemos Akasha e éter são quase exatamente a mesma coisa. Qual seria a diferença entre o Akasha e o éter? Éter é o quinto elemento descrito por Aristóteles. Akasha, ele não descreve muito o que é. Ele fala que é uma matéria que dela é constituída todos os corpos celestes. Akasha é um pouco diferente. Akasha seria aquela vibração, que pode ser chamada também Brahma, né, nos livros védicos, aquela vibração que dela o universo foi criado por Deus único. Essa vibração chamada Brahma, ou Akasha, ou melhor dizendo, Brahma criou Akasha, certo? No livro védico. Vamos explicar o que significa isso no formato. O Brahma, ou Akasha, é a vibração que construiu não somente os corpos celestes, como também essa luz é de uma forma milagrosa, ela é materializada e ela que constitui o mundo inteiro, também a Terra. Se não existisse a luz das estrelas dentro da Terra, as plantas não cresceriam. Essa é a explicação dos livros antigos, lá, nós vemos aqueles ocultistas ou essas pessoas dizendo sobre a energia das estrelas, todas essas coisas. Provavelmente eles usam isso para o lado ruim, certo? Existe como usar tudo isso para o lado positivo. A melhor coisa é estudar esses assuntos, na minha opinião, mas não mexer com eles. Deixar eles para a sua sabedoria. Viver como Deus ordenou a pessoa ver. Deus criou o ser humano para viver na Terra, não no espaço, não no Marte, nem em Júpiter, nem em Saturno, nem na Lua. Deus criou, como diz Salmos, os céus são de Deus e a Terra ele criou para os seres humanos. Fica na Terra, melhor. Mas isso aqui é muito interessante nós estudarmos a filosofia do que está escrito aqui, né? E pode se estudar o Vimanika Shastra, por exemplo. Ele não contém somente tecnologias antigas de aviação. Ele contém lá a medicina. Por exemplo, ele traz lá todas as plantas e tipos de coisas que o piloto de um avião deve comer ou beber. Ele traz lá uma coisa muito interessante. Ele não traz lá só medicina. Não é assunto para agora, né? Só estou falando de carona. Ele não só traz lá a medicina natural, que é a medicina que a gente chama de medicina antiga, a medicina das vovós, né? Ele traz lá a medicina bem parecida com a medicina moderna, com a medicina dos componentes químicos, etc. Ou seja, os antigos não só sabiam aquela medicina das vovós, eles sabiam também a medicina moderna. Isso é muito interessante. O que eu quero chegar com isso nesta live? No formato nós falaremos sobre isso bem profundamente. Todos esses assuntos que nós falamos. Isso aqui é uma introdução para tudo que vai ser falado, ou quase tudo, no formato. Pode já quem quiser, pode já entrar. Né? Daqui a pouco nós começaremos com as aulas, daqui a alguns dias. Qual é o moral da história? O que a gente aprende daqui? Qual é o objetivo dessa live? O sistema moderno esconde, distorce e ridiculariza tudo que é antigo. Tudo que você tem escrito que não é europeu. O sistema tem dogmas europeus. Ele diz que Newton inventou a gravidade, diz que Einstein inventou o espaço-tempo, e diz que Thomas Edison inventou a lâmpada. Todas essas histórias, quem olha os livros exatamente, quem tem aquela curiosidade de olhar, aquela curiosidade que na escola não querem nos ensinar, nos ensinam a ser não pensadores, que sim, aquele gado, né? Ou não, melhor falar mais coloquial, não gado.
nos ensina, assim eu escrevi aqui no caderno, que a escola forma obedientes, não pensadores. Forma obedientes. Como é aquela história de um menino que contaram para ele de Vasco da Gama. Ele aprendeu na escola Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo. O menino na classe levantou e falou: eu também quero descobrir novas terras. Eu também quero descobrir florestas novas. Também quero viajar para sei lá onde. Quero descobrir, quero aquela vontade de querer fazer, né? Procurar, aquela curiosidade. Falou a professora para ele: desculpa, meu querido, mas tudo já foi descoberto. A América já foi descoberta, não tem mais o que descobrir. Acabou? Acabou com o menino. Psicologicamente, acabou com aquele menino. Ele pode voltar, claro que ele pode continuar. Ele pode, eu acho que hoje em dia os alunos estão tão preocupados com o que a professora fala como era antigamente. Mas mesmo assim, não é uma coisa que o professor deve falar na sala de aula para um aluno. Tem que dar. Hoje em dia eles ficam na televisão, ficam vendo Dora Aventureira, né? Ficam vendo aqueles filmes de aventura, só que eles não sabem fazer aventura nenhuma. Né? Ou seja, Maxwell, Newton e Einstein estão dentro do Vimanika Shastra, estão dentro dos Vedas, estão dentro de todos os livros científicos dos Vedas. Maharishi Bharadwaja. O Vimanika Shastra descreveu tudo que nós falamos, tanto forças gravitacionais. Não, eu ia falar, você quer tomar uma água? Eu ia pegar um negócio aqui, ia puxar uma imagem aqui para. Sim, eu vou tomar uma água. Secura, tá muito calor aqui. Tranquilo. Quando ele vai lá, deixa eu tirar aqui a câmera, né? Porque acho que ele separou. Eu já tô mais acostumado, eu já deixo o suco aqui do lado, né? Ou água, enfim. Porque sempre seca a garganta quando a gente tá falando muito, né? Não tem jeito. Exatamente. Teve uma pergunta aqui, já para você, se você quiser responder. Tradução correta para kavod. Kavod significa respeito. Respeito. Mas eu acho que kavod pode ser chamado, tem duas explicações para kavod. Kavod pode ser respeito em hebraico, ou poderia ser orgulho, né? Aquele que gosta daquele respeito, né? Ele tem aquele orgulho. Sim, não, mas eu acho que tem algum contexto, como foi traduzido por Mauro Biglino como nave na Bíblia Católica. Interessante. Kavod, sabe qual que é a passagem? Também. Eu não sei qual passagem Kavod, que é. Na Bíblia, Kavod significa a glória de Deus passando. Né? Aí tem aquela Bíblia de Ezequiel, que fala sobre a carruagem. Isso. E por isso que ele traduziu como um exemplo Vimana, né? Que não é exatamente um Vimana, que é bem mais elevado do que um Vimana, né? Sabedoria é totalmente divina, não é sabedoria desse mundo, né? Que não é sabedoria. Existem 3 tipos de sábios. Sábios naturais, que eles entendem da natureza dos 4 elementos, né? Física, química, etc. Existem aqueles sábios que entendem dos céus, entendem do Akashá, do éter, como usar aquelas forças. Existem os sábios mais altos, são aqueles sábios divinos, que eles entendem de Deus, entendem da divindade. O que Ezequiel fala sobre a divindade, não fala sobre cosmologia. Dá para entender, claro, que o que existe em cima existe embaixo. Dá para entender também a cosmologia a partir disso. Mas o que ele quis dizer lá, no conteúdo exato daquele texto, não é cosmologia, é sabedoria divina. Mas exatamente, Kavod pode ser também ser traduzido para indiano como vimanas, ou como aviões. Não existe essa tradução. Seria que era carruagem divina. É chamado de Kavod porque é o respeito de Deus, é o orgulho de Deus, né? Como assim, o esplendor de Deus, né? Seria a tradução literalmente do Kavod nessa parte. Perfeito, a glória, né? Glória. Glória, esplendor. Perfeito. Pode continuar. Então nós vimos aqui, o Vimanika Shastra descreveu forças gravitacionais, campos eletromagnéticos e relatividade do tempo. Mas o que a mídia e a academia vão dizer sobre isso? Se tiver algum acadêmico, não todos, né? Claro, não estou falando de generalizando ninguém, mas a academia, né? A academia de ciências, o que diz sobre isso? Tem muita gente que fala isso. Isso aqui é só mitologia. Não são científicos. Isso é pseudociência indiana.
certo? Agora, o problema único é que essa pseudociência indiana é o futuro deles. Nos filmes todos nós vemos a pseudociência indiana sendo chamada de futuro, futurismo. Ou seja, tudo que vem do Oriente, que veio do Oriente Antigo, é pseudociência. O que vem do Ocidente é ciência. Ou seja, nós temos que entender a aparição das sabedorias do mundo não veio do Ocidente, veio do Oriente para o Ocidente. A diferença é que os ocidentais, europeus, infelizmente, eles também tinham sabedorias. Pode ser que as mesmas dos orientais. Mas quando começaram a queimar livros, queimar livrarias, a livraria de Alexandria também no Oriente, certo? Foi queimada por, que eu lembro, foi queimada por romanos. A livraria de Haran, né, de Haran, lá na Turquia, perto da Anatólia. Se vocês olharem, El Farabi estudou numa livraria. Ele estudava num lugar cheio de livros antigos. Lá ele estudou mitologias. Lá ele estudou sobre os indianos, sobre povos antigos. El Biruni também, onde ele estudou sânscrito. Não só que ele foi na Índia pegar livros sânscritos, ele ia nas livrarias de Haran. Onde foi essa livraria? Onde estão esses livros? Foram queimados por radicalistas árabes. Vamos falar assim, jihadistas. Qual é o moral da história? Qual é o moral de tudo isso aqui? Nós temos que, aquele pessoa que tem aquela religião dele, os cristãos têm a religião deles, o cristianismo, os árabes têm o Islã, os judeus, o judaísmo. Cada um não somente deixar a religião para si e abandonar ela para a física moderna, abandonar ela para as filosofias mundanas de hoje. Continuar na religião dele, continuar a crer em Deus, continuar com aquela fé certa, não somente para ele, também para os filhos deles. Por quê? Porque isso vai fazer de nós pessoas críticas, não críticas no sentido de criticar alguém. Você vai ler um texto, você vai ter um olho crítico. Você não vai ser aquele obediente, você vai ser o pensador. Né? Faz um tempo atrás saiu o LinkedIn com o maior milionário da China. Ele falou, o problema é que hoje em dia todo mundo tá desempregado, né? Muita gente tem muito desemprego na China, por exemplo. O problema é que muita gente está desempregada hoje em dia por causa que, né, infelizmente, muitas escolas é ensinado que você deve ficar sempre trabalhando para receber salário. Não ensina você a ser empreendedor, a receber o salário, investir ele. Recebe um salário, gasta ele na comida, gasta ele nas contas, gasta ele, acabou, já foi. Mês que vem que fica, não tem entrada nenhuma. Sempre tem que estar no bônus, não no ônus, certo? Tem que ser aquele pensador, não o obediente. Certo? Então, nós temos que ensinar nossos filhos, nossas próximas gerações, a não ser obedientes e sim ter olhos críticos. Não para a religião, como hoje em dia é feito. Hoje em dia a pessoa vê um versículo da Bíblia. Eu não sei se é verdade. O milagre da abertura do mar aconteceu mesmo? Mas você vai ver agora estudando Einstein, vai estudar física, vai aprender AI. Quando ele vai aprender AI, ele não vai fazer perguntas críticas, quando ele vai estudar AI na faculdade. Mas quando ele estuda a Bíblia, ele faz perguntas. Ou seja, nós temos que ter olhos críticos quando nós estudamos Einstein. Mas quando nós estudamos a Bíblia, a religião, temos que saber que isso saiu do antigo. Saiu da verdadeira sabedoria. Então lá não precisamos de olhos críticos. Sempre é bom perguntar, responder, mas sempre tem aquela crença básica, sempre tem que continuar. Esse é o moral da história, certo? É o moral de toda a live. Relembrar que tudo está escrito. Salomão disse no livro dele, não existe nada novo abaixo do sol. Tudo que é abaixo do sol não é novo. Eu perguntei, o que significa abaixo do sol? Acima do sol tem? O que significa abaixo do sol não tem? Acima do sol é outra coisa? Como fica aí? Na verdade, a matéria ela só consegue resistir até um pouco mais acima do sol. Uma matéria não pode, pela cosmologia antiga, certo? Uma matéria não pode subir acima do sol. A matéria só vive até o sol. Ou seja, se você levar uma matéria lá para cima, ela não consegue passar do sol. Você tem muitas opiniões que dizem nas cosmologia antiga. Você passou do sol, a matéria derrete, só fica o espiritual. Ela fica a alma. A alma é a mesma coisa que o corpo, né? A pessoa continua a existir. Mas ele é alma, não é mais aquela coisa mais espiritual. A gente com o nosso corpo não vê, mas é a mesma coisa. Seria, mas não é o corpo. O corpo, a matéria da Terra, só existe até o Sol.
Então diz, nada de novo existe abaixo do sol. Acima do sol tem coisas novas, tem coisas que vocês não veem, que vocês podem ver depois. Mas abaixo do sol nada de novo existe. Isso é o moral da história. Alguma pergunta? Só respondendo aqui rapidamente a Cristiane Lima Ferrante, sim, vai ficar gravada a live, tá? Pessoal, a ideia é que a live fique gravada, né? Se não tiver nenhum problema aqui na plataforma, ela fica gravada assim, tá? O pessoal gostou aqui, viu? Gostou? O pessoal gostou aqui. O pessoal no chat tá falando muito bem da live. Coloca o like, coloca o like. Coloca o like, o sininho, coloca o like para receber todos os sinais. Vale a pena. Perfeito. Bom, então... Bom, a pergunta agora, assim, não estou conseguindo localizar, tá? Especificamente, tinha algumas perguntas no decorrer da live, mas quando eu vou voltando não chega até, não volta até lá. Pergunta do Pablo, quais idiomas você fala? Eu falo grego, árabe, hebraico, português, espanhol, inglês. Ótimo, muito bom. Você vê, pessoal, a gente não traz... Pro Instituto São Brandão é reforço de peso sempre, tá? Só reforço de peso. Tá? Então... Eu vou falar, mas vou falar também de onde eu aprendi, não é do ar, né? Eu aprendi, meu pai nasceu na Grécia. Meu avô veio da Síria. Então já tem o árabe e o grego. O grego que eu aprendi tem algumas palavras em turco também, porque eles viviam naquele Império Otomano, né? Então sempre você vai ter no meio do grego que eu falo, vai ter aquelas palavras turcas que hoje em dia não se fala mais. Que eu aprendi o grego dos avós. E tem isso o grego moderno, né? Tô falando, não as línguas antigas. Tem mais línguas antigas. E tem o português, que é minha língua materna, eu nasci no Brasil, vivi no Brasil 20 anos da minha vida. E tem o espanhol, que eu tinha professores espanhóis na escola, né? Da Argentina, etc. Tanto argentino, tanto espanhol. E tem o árabe já falei. Inglês tive aulas na escola. E só, acho que é só. Tem as línguas antigas também, tem o babilônio, acadiano, né? Se chama babilônio. Tem o babilônio, eu sei, dá para entender algumas coisas. Hitita, eu também consigo ler algumas frases aqui e ali. Por causa do Talmud, né? O Talmud tem muitas frases em línguas diferentes, né? Tanto em grego antigo também. Tem o aramaico, que eu sou fluente, posso falar aramaico, por causa do Talmud, a maioria dele é aramaico. E o hebraico antigo também. Olá? Alô? Alô? Voltei, consegui voltar. Tinha caído aqui, não conseguindo, tá? Não tava... Alô? Oi, Marco. O que aconteceu aí? Eu não Falamos sei, demais? foi Falamos demais? uma descarga etérica, eu acho, porque deu uma travada, aconteceu um negócio que eu nunca vi, na verdade. Assim, a live toda tava acontecendo aquele negócio que eu já reclamei algumas vezes, que de vez em quando acontece. Eu acho que a gente falou demais. Eu tinha que ficar toda hora, eu acho que sem brincadeira, umas 25 vezes eu tive que reconfigurar então, o áudio. pessoal, vamos falar assim, desculpa, Mário, vamos falar assim, vamos acreditar no sistema, tá tudo bem, todo mundo é bonzinho, agora não vai ter mais trava. Já falei tudo que tem que falar.
Espera só um pouquinho, espera que aí voltou o áudio. Tá desativando meu áudio direto durante a live, não sei por quê. E aí aquela hora deu uma travada, fez um trrr, começou a aparecer um monte de mensagem na tela, e aí eu, assim, do próprio streamer, né, e aí um negócio que nunca aconteceu dessa forma, assim. Mas tudo bem, né, é assim mesmo. Que bom que a gente tá incomodando. Bom, então, Marco, eu te agradeço, tá? Pessoal, deixa eu avisar Obrigado, todos. Marcelo. Muito obrigado, tá? Você, a sua esposa também pela paciência aí, né? Que tá esperando, eu vi que ela tá acompanhando aí também, né? Então, obrigado. E agradecemos, né? E deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou deixar aqui o QR Code do Format, né? Para quem quer conhecer, entra lá. Dá para parcelar em 12 vezes, tá bem acessível, tá, pessoal? Então a gente vai ter agora essa nova fase também com as aulas do Marco dentro do Format. Essa lá, a aula de hoje foi uma introdução, né, para esse estudo que é dentro do Format, tá? Então hoje a gente deu uma introdução, ele passou um pouco do que ele vai abordar, e eu achei extremamente enriquecedor, né? Gostei muito. Vocês sabem que essas coisas a gente evita falar abertamente no YouTube quando entra nesses assuntos, porque acaba dando muito pano para manga, o canal acaba perdendo engajamento, você acaba sendo associado a grupos e movimentos específicos, e a gente não quer isso, a gente quer uma pesquisa livre, uma pesquisa que englobe ciência, filosofia, cosmologias antigas, né, conforme a gente fez aqui. Então, foi muito bom nesse sentido, gostei, me surpreendeu. Assim, eu já esperava coisa boa, né? Porque eu sei que o que o Marco conhece, a gente quando conversa bastante, inclusive. Né, então, eu sabia que vinha coisa boa, mas me surpreendeu. E acho que ficou bem legal. Deu para passar as imagens junto também, né? Enquanto ele estava falando, para ajudar a ilustrar. Foi perfeito hoje, demais. Perfeito. Então, pessoal, deixa o like, tá? Quem gostou da live. E a gente vai encerrando por aqui. O QR Code está na tela, o link está na descrição. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. E muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, você que acompanhou, né, você que nos assistiu até aqui. E obrigado principalmente ao Marco pela disposição em estar conosco aqui e fazer essa aula excepcional. Obrigado a todos, ao Márcio principalmente, professor Márcio. Obrigado, Marco. Até a próxima.